Quem vai ser papai? Renan? Menina Mulher da Pele Preta. Ponto pro Renan! Eu não falei nada porque seria... Eu viralizei com essa piada, né? Não dá. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, por que você deveria ouvir Jorge Benjor? A gente vai dar início a uma nova série aqui no nosso podcast. A gente sabe que tem muito ouvinte que é novo, gente novinha que tá ouvindo aqui e gosta de indicações. Então, por que não apresentar e dar o caminho um pouco mais aprofundado sobre a importância da obra do Jorge Benjor para a música brasileira? E para participar dessa conversa, nós temos a participação especialíssima da Camille Viola. Ela que é autora do livro África Brasil, Um Dia Jorge Ben voou para toda a gente ver. Camille, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência e ajuda o nosso podcast a sobreviver, além de ter acesso ao nosso grupo para os assinantes e participar aqui das gravações ao vivo, como o Jefferson Kozenieski, a Tuane Malman, o Fabrício Neri, a Beatruzes e alguém acabou de cair aqui. E é isso aí. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora. Eu acho que a gente pode começar o papo entendendo um pouco sobre o seu trabalho, né, Camille? Qual é a sua paixão por música e como que surgiu esse interesse pelo Jorge Ben até que chegar nesse livro e nessa pesquisa tão intensa e extensa sobre a obra dele? Como foi o primeiro contato com a obra de Jorge Ben? Olha, gente, vou tentar resumir que sou muito prolixa, se deixar. Mas vamos lá. Primeiro contato com a obra do Jorge, eu era criança. Vi um especial da Globo inspirado no sítio do Pica-Pau Amarelo, chamado Pirlim Pim Pim. Tudo. Que os personagens do sítio eram todos cantores, assim, todos artistas famosos. A Baby era a Emília, o Moraes era o Visconde Sabugosa, a Dona Ivone Lara era a Tia Anastácia. Que maravilhoso. É maravilhoso, né? Assim, nós já falamos sobre esse programa aqui num especial sobre artistas brasileiros e a relação com a música infantil. Então dá uma olhada aí no seu feed que tem essa historinha aí aprofundada para quem quer conhecer um pouco mais. Pois é, e aí eu sei, hoje em dia, né, a gente sabe todas as problematizações da obra do Monteiro Lobato, enfim, principalmente questão racial. Mas o programa, assim, pelo menos pela minha memória afetiva, o programa era bem tranquilo. E o Jorge participava. Ele era um personagem que aparecia no sítio, que era o Saci. E aí ele fazia um número musical, que é muito legal. No Google dá pra achar esse clipe e tal. E aí, enfim, essa é a primeira lembrança que eu tenho. Não sei se foi o primeiro contato. Uhum. Depois, na adolescência, eu peguei emprestado o vinil da banda do Zé Pretinho. Foi o primeiro disco que eu ouvi, assim, bastante dele. Fiquei um tempão com esse disco e tal. E aí, no início dos anos 2000, com a história da digitalização da música, da gente ter acesso a muita coisa antiga e tal, enfim, música de todos os tempos, né? Eu comecei a ter mais contato com as músicas antigas do Jorge, anos 60 e 70. E aí eu comprei uns CDs do Jorge, e aí que tinham sido relançados e tal, e comecei a ouvir. Em 2002 ele lançou o acústico, e aí também fui ver o show, e aí a partir dali eu passei a acompanhar muito. Você viu a gravação do show? Não vi a gravação, eu tenho uma amiga que foi ver, eu não vi não, eu vi o show de lançamento mesmo, lá no Via Parque, que não sei se, que hoje é o Quali Stage, que eu não sei se na época se chamava Via Parque mesmo. No Via Parque o shopping se chamava, mas Metropolitan, né, que mudou vários nomes.
Eu fui ver o show de lançamento lá e desde então eu vejo o máximo de shows dele aqui no Rio que eu consigo. E aí, em algum momento, acabei tendo a chance de conhecer o Jorge também, porque apesar dele ter morado por muito tempo nos Estados Unidos, ele sempre vinha nas férias e ele sempre vem em abril. Ontem viralizou um vídeo dele, né, cantando na missa de São Jorge. É uma coisa que ele já faz há muitos anos. É que antes a gente não tinha missa transmitida pelo YouTube, então isso não viralizava, mas ele sempre vai, ele só não foi na pandemia e por isso era muito comum o Jorge fazer show no Circo Voador em abril para ele estar no Rio, para ele poder ir à missa. Até o padre fala que ele vai todo dia 23 à igreja celebrar São Jorge. Agora que ele mora no Rio, né? Quando não está viajando, acaba indo lá. Enfim, e aí eu acabei conhecendo o Jorge. Foi uma situação super engraçada. Eu tava cobrindo um desfile da Gisele Bündchen, cheio, aquela confusão. E aí a editora que tava comigo falou: tem um lugar aqui na minha frente. Quando eu sentei, era o Jorge do meu lado. Nossa! O Gabriel, filho dele mais novo. E aí, eu tenho até uma foto desse dia, porque passou um fotógrafo conhecido depois. Eu falei: tira uma foto nossa. E aí, tava o Jorge lá. E eu fiquei tentando, assim, ser meio blasé, conversar com ele naturalmente, ele foi sendo simpático, mas em algum momento eu não aguentei e falei: cara, eu sou muito fã, tenho quase todos os seus discos, amo seu trabalho, nem acredito que você tá aqui do meu lado. Enfim, soltei tudo de uma vez. Enfim, e aí nesse período, isso foi em 2007, e aí até o ano seguinte foi um período que eu encontrei ele várias vezes, razoavelmente, assim, com uma frequência razoável para quem nunca tinha encontrado. E festa, premiação, essas coisas. E aí, nesse meio do caminho, eu trabalhava no jornal aqui do Rio, né? O Jornal O Dia. E falei com a minha editora: por que a gente não faz uma biografia do Jorge e tal? Eu já era fã dele e tinha uma editora grande interessada. Mas tinha tido aquela história de recolherem os livros do Roberto Carlos, Sim. né? Então, a editora disse pra gente: olha, a gente tem muito interesse, mas só se ele autorizar. E aí a gente ficava meio perseguindo, stalkeando o Jorge. Ele frequentava o Corujão da Poesia, que era um evento aqui, a gente ia, assim, de madrugada. Uma vez eu vi ele posando pra uma foto, tipo, 4h30 da manhã pra capa da Trip, sabe? Uma capa da Trip. Gente, Sei. A gente tava lá. Enfim, stalkeando o Jorge, e ele, solista, já me reconhecia e reconhecia essa minha editora, a Carla Prado. Eles sempre se encontravam em camarote de carnaval, e aí ela sempre tirava foto com ele, e ele sempre falava pra ela: Camille vai ficar com ciúme, hein? Enfim, ele já sabia quem eu era, imagina isso, né? E aí até que chegou um ponto que a editora falou: gente, a gente precisa dessa autorização, e aí? Aí a gente foi falar com o empresário dele, que na época era o irmão do Nazi, o Júnior. gente, Meu Deus. que rolê E aí- aleatório. Ele foi empresário do Jorge um tempo. Ele foi super legal. Ele falou: mas eu tô deixando de trabalhar com ele, fala com a família. A gente falou e eles foram super gentis. Não quiseram. Vale lembrar que naquela época era proibido, né, fazer biografia sem autorização. A gente teve um período aqui no Brasil que ficou proibido. Sim. Né, por reflexo. Aí, enfim, vocês lembram, né? Aquele Sim, momento sim. todo, procure saber, os artistas não querendo que isso fosse liberado. Acabou sendo liberado e entrou em vigor em 2016 a possibilidade de fazer as biografias sem autorização do artista. Muito tempo, né? Agora parando pra pensar, é um tempão, quase uma década aí parado, né? Pois é, e aí eu não me lembro de quando que entrou em vigor isso, mas com certeza a biografia do Roberto foi um mar. Já tinha tido uma história da biografia do Garrincha, que já tinha tido também problema na justiça. Enfim, e aí teve essa liberação, muita gente me falava: e aí, e a biografia do Jorge? Eu, gente, enfim, passou a chance. Em 2018, Lauro Lisboa Garcia, jornalista musical de São Paulo, foi anos do Estadão, foi de vários jornais, estava coordenando
uma coleção de livros pelas edições Sesc dedicados a discos da música brasileira. E aí ele me chamou para fazer o do Jorge. Ele sabia que eu tinha essa história de ter feito a biografia. Na verdade, ele achava que eu estava conseguindo fazer. E não, e eu, inclusive, perdi aquela abertura mínima que eu tinha com o Jorge, Sim. né? Porque depois que eles não quiseram, a gente acabou, enfim, perdendo um pouco o contato. Não tinha mais por que eu ficar stalkeando ele tanto. Eu sempre frequentei os shows, mas já não ficava tanto enchendo o saco dele, assim. Parou de stalkear os 7 dias por semana, eram só 3, 4, deu uma maneirada. Tipo isso. E aí o Lauro me chamou para fazer esse livro do disco, do África Brasil. Eu topei, claro. E aí comecei a me dedicar. Já tinha acumulado, assim, pesquisa, né, de anos. Foram mais de 10 anos depois, né? E aí foi isso. Teve uma pandemia no meio. Mas acho que no fim acabou dando certo. Perfeito. A gente fala dessas muitas histórias do Jorge Ben e quase desse mito que se existe em torno dele, né? Porque, querendo ou não, ele é como uma entidade da música brasileira, assim. A presença do Jorge perpassa as décadas, está acima de muitos desses movimentos musicais que acontecem paralelo à carreira dele. Ele troca com esses movimentos, mas ele tem uma identidade muito inconfundível. E acho que essa figura mítica dele vem desde o nascimento dele. E aí a gente tem essa celeuma em torno de qual é a idade do Jorge Ben, quando ele nasceu. E eu acho que a sua pesquisa esclareceu um pouco disso, né? Eu acho que antes da gente entrar nesses detalhes maiores sobre a obra, acho que a gente pode contar essa história que é um pouco curiosa, que é a definição da data de nascimento do Jorge Ben. Você pode contar um pouco pra gente? Quando ele surgiu, ele dizia que ele era de 1942, mas os amigos dele aqui e ali faziam piada, assim. Tim Maia fazia piada sobre a idade dele, e uma vez eu entrevistei o Erasmo, quando supostamente o Jorge estava fazendo 70 anos, e aí o Erasmo falou, ele tá fazendo 70 anos? Finalmente, né? Todo mundo fazendo, só ele que não fazia. Aí eu fiquei, ops. Mas, e aí, quando eu fui fazer o livro, resolvi pesquisar isso. E aí a primeira coisa foi, na verdade, descobrir o nome verdadeiro do Jorge, porque ele também... Esse sobrenome que ele diz, do Ilho, ele não tem, né? O nome dele é Jorge Lima de Menezes. Isso foi o ponto de partida para chegar na certidão. Eu comecei pesquisando de 42 para trás, porque depois ele começou a dizer que ele era de 45. O Pedro Soca, um jornalista de música aqui do Rio, encontrou ele na fila do reforço vacinal. Sim. Aí não quis falar antes. Lembro disso. Rolou no Twitter esse papo na época. Ele não quis assustar o Jorge, assim, e ele deixou pra falar depois, mas aí a pessoa que foi vacinar o Pedro atrasou e ele perdeu o Jorge, mas aí ele abordou a enfermeira e perguntou quantos anos ele disse que tem. E ele disse que ele tinha 10 anos a menos do que ele Meu Deus. Ele disse que ele estava com 73 anos na época. E aí é isso, eu achei a certidão. Quando saiu o e-book, porque primeiro saiu o e-book do meu livro em 2020, eu ainda tinha uma dúvida, porque o nome do pai batia, o nome dele batia, nascido no Rio Comprido, que foi onde ele cresceu, apesar dele ter uma música chamada A Cegonha Me Deixou em Madureira, mas fazia sentido aquilo ali, ter nascido no bairro onde ele cresceu e tudo. E aí tinha aquela pequena margem para dúvida, mas eu ficava, não é possível, sabe? O nome do pai, a data do aniversário, o bairro. Apostei naquilo, né? E aí, depois que saiu o e-book, 2 pessoas me procuraram dizendo que era verdade, porque a dúvida era o nome da mãe, né? O Jorge diz que a mãe dele se chama Silvia, não foi o que eu encontrei na certidão. Encontrei Sebastiano. Uma pergunta, isso é uma criação dele ou de fato foi algo que ele acabou se perdendo pela questão de documentação da época? Olha, eu na época, eu até fiz uma pesquisa no Twitter para ver quantas pessoas... Isso era uma história da minha família, por exemplo. A minha bisavó era batizada com um nome e ela era chamada por outro. Sim. Sim. E aí eu vi que isso era muito... Eu já tinha
Assim, eu imaginava que isso fosse comum, e aí conheci algumas histórias, e aí muita gente conhecia histórias assim. Que maluco. Além disso, a mãe do Jorge, ela era cantora também, ela era artista. Não se fala muito sobre isso, mas foi ela que deu o violão para o Jorge. E eu li uma matéria, assim, na pesquisa, encontrei uma matéria na pesquisa que contava que o pai do Jorge tinha um conjunto e ele conheceu a mãe do Jorge na Gafieira Elite, que é um lugar que até hoje existe aqui no Rio, aliás. Então, eu acho que pode ser que Silvia fosse um nome artístico. Como ele é muito reservado, né? Fica difícil saber disso. Mas essas duas pessoas, uma teve acesso a outro documento do Jorge e confirmou, teve acesso à identidade dele, confirmou que a mãe se chamava Sebastiana. E uma outra pessoa conviveu com a família dele, conviveu com parentes, assim, frequentou a casa de familiares e falou que a mãe dele, de fato, se chamava Sebastiana. Então, ficou confirmado que o que eu acreditava, o que eu suspeitava, estava certo. E é algo que acontece bastante, né? A Elza Soares também tinha essa coisa de nunca saber a idade dela. As documentações eram meio confusas, aí as coisas se perderam com o tempo. Aí cada biógrafo dizia alguma coisa. No livro do José Louzeiro ela tem uma idade, no do Zeca Camargo ela já tem outra. Acho que era uma coisa meio comum, porque era outra relação com a documentação, e eles também vinham de outro universo, né? Então, e tem também as histórias que vão se criando e vão se tornando reais com o tempo e depois se tornam verdades. Eu acho que a gente descobriu quando a Lígia Fagundes Telles morreu que ela já tinha mais de 100 anos, lembra? Eu acho que sim, era outra relação com a documentação, as pessoas, enfim, remendavam os documentos, para usar um eufemismo, por motivos diversos. A dona Ivone Lara se descobriu que a mãe dela aumentou 1 ano da idade dela para ela poder ser aceita no colégio interno. Então ela era 1 ano mais nova, na verdade, do que se acreditou durante muito tempo. E acho que também, sabendo que o mercado... hoje a gente fala muito em etarismo, né? Então, sabendo que o mercado era muito ligado a uma coisa da juventude, talvez esses artistas quisessem ganhar mais tempo, não ser julgados, né? Sim. E é interessante pensar que o Jorge Ben é um artista, apesar dessas confusões da idade, um artista que realmente começou muito jovem, trabalhou muito jovem sempre com música. Ele cresceu na Zona Norte, né, do Rio de Janeiro. Ele cresceu nesse universo que já tinham outros artistas que depois seriam gigantescos, como Roberto, Erasmo, Tim. Isso pra mim dá um nó, porque a primeira vez que eu fui estudar sobre, tipo, Erasmo, Carlos e Roberto, e aí você vê que Tim Maia e o Jorge Ben estavam juntos, eu falei, como assim todas essas pessoas maravilhosas estão juntas no mesmo lugar, na mesma época, com tecnicamente a mesma faixa etária, sabe? Isso foi muito fantástico quando eu descobri. Eu acho que é fantástico porque todos eles trocavam informações, trocavam referências, né? Muitos tinham João Gilberto como uma referência simbólica de toda uma geração, e eles também tinham essa troca com muito do rock que vinha, do blues, Chuck Berry, Elvis Presley, todas essas coisas. E eu acho que é muito interessante como o Jorge Ben cria outro caminho, ele se entende por outro caminho, entende essas referências de uma forma distinta, né? Aqui nesse episódio que a gente está tentando remontar um pouco e ajudar vocês a ouvirem a obra de um artista, a gente separou em 5 tópicos e 5 discos. Então a gente vai passar por 5 coisas, mais ou menos, que orbitam a obra desse artista e 5 discos que a gente acha que podem ser interessantes para adentrar nesse universo. Posso dar um passo atrás antes, Renanzinho? Pode. Quero perguntar pra você como foi o seu primeiro contato com o Jorge Ben, se você lembra como foi. Eu fiquei pensando, ele pra mim tá naquela leva dos artistas que eu não consigo entender um momento específico que ele passou a existir, sabe? Porque pra mim sempre teve aquela coisa, W Brasil, Chove Chuva, eram coisas que vinham muito em coletâneas, daquelas que a gente ganhava em loja, quando você trocava uma quantidade de cupons, né? Coletânea MPB, aí vinham essas músicas e elas estavam lá. Elas sempre existiram, assim, pra mim. Eu fui ter um contato maior depois, quando eu já era adolescente, aí eu comecei a ouvir os discos inteiros. Aí eu fui ouvir Tábua de Esmeralda, essas coisas, e fui ter uma outra relação diferente. Mas é isso, tava sempre lá, né?
E você, Nick Silva, que tem uma cadela batizada de Magnólia, que eu acho que talvez indique que você goste um pouco de Jorge Ben. Pensando agora, eu acho que o meu primeiro contato também foi lá nos anos 90, com a W Brasil e coisas assim. Mas em algum momento que eu me lembre mais... disso, talvez tenha sido com Black Eyed Peas, com aquele cover esquisito de Mais Que Nada. Verdade. De 2000 e nada, assim. E acho que também Marisa Monte com Balança Pema. Verdade. Nossa, Apesar verdade. de eu não ter gostado da Marisa por muito tempo, essa acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi e falei, caralho, isso aqui é legal. A Marisa apresentou, assim, né, o Jorge para gerações, uma eu geração. acho. Ela Sim. gravou já algumas músicas. Eu mesmo, assim, Balança Pema é uma música que eu não Total. conhecia até ouvir pela Marisa. Total. E vocês, Adorinha? Ai, amigo, também. Eu acho que é muito de ver ele na TV, assim. Eu não tinha, tipo, vinil nem nada em casa. Então, o Jorge Ben é muito de eu ver na TV, assim. Lembro muito de tudo que era especial da Globo, show, sei lá, festa de final de ano. Sabe umas coisas assim? Tipo, eu tenho muito essa lembrança, assim. E meu tio gostava bastante também. Então... é muito de ver na TV e eu gostava, desde pequenininha, achava legal, assim. Sempre foi carismático. Muito Azul. música de farra, né? Tipo, Sim, desde pequena eu já falava, pô, legal isso daí. E você, amigo? Posso eu contar? Cara, eu tenho duas recordações, assim. A primeira é quando eu tava aprendendo a nadar, ali com 3, 4 anos. Eu lembro que eu tava nadando e tava tocando W Brasil, porque era uma música que tocava sem parar nessa época. E tem um município, eu sou do Paraná, o Camille, e tem um município no Paraná que se chama Jacarezinho, e eu lembro que as pessoas lá falavam que era aqui do lado, que era de fato o município paranaense. Então meio que eu tenho essa associação maluca de nadar, ouvir Jorge Ben e relacionar com o município da região. Mas eu acho que eu parei pra ouvir de fato, porque eu já falei aqui várias vezes, Os Mutantes foi uma banda que eu ouvi muito na adolescência. E quando eu descobri que Minha Menina não era uma música dos Mutantes, mas uma criação do Jorge Ben, eu falei, cara, eu preciso ir atrás desse cara. E aí, assim, abriu um mundo de audições e possibilidades de conhecer a música brasileira de um jeito muito especial, assim. Então, Jorge Ben sempre presente na minha vida em vários momentos aí. Eu acho que Minha Menina ainda é incrível, que a versão dos Mutantes tem ele, né, no início. Sim. Ele fica falando, é pra cantar cantando, é pra tossir tossindo. vamos tossir, não sei o quê. Muito bom. Que é as coisas que ele faz sempre, que é a brincadeira que a gente fez aqui na abertura do programa. Que são essas coisas, essas frases, essas chamadas que ele cria, né, nas músicas. Mas a gente acabou separando aqui esses 5 tópicos meio que pra gente poder entender um pouco o universo do Jorge Ben e os temas que ele toca, as coisas que ele representa. Eu acho que o mais simbólico pra gente começar é essa multiplicidade rítmica dele, né? A gente, por mais que a gente tente enquadrá-lo em alguns gêneros, é meio difícil definir a obra do Jorge Ben por um gênero específico, assim. A gente pode usar esse termo guarda-chuva, que é a MPB, mas quase sempre ele está além disso, ele está pra frente disso, né? Porque no som dele tem a mistura do samba, do rock and roll, do samba rock, o samba lanço, a bossa nova, o jazz, o maracatu, o funk, o ska, e até coisas que depois a gente ia ver muito sendo replicadas no hip hop, ou que iriam aparecer no afrobeat. Então acho que tem muitas experiências e muitas sonoridades que convergem no som dele, né? E eu acho que a gente pode pensar os diferentes Jorges que a gente reconhece em cada experiência sonora, em cada trabalho, em cada nova experimentação dele, né? Sim. E acho que para além disso, ele era um instrumentista fudido, né? E ele teve um treinamento... ele teve um treinamento de pandeiro, né? Antes de tocar violão. Então acho que essa parte rítmica dele tá muito presente, né? Esse lado do violão, de trazer essa coisa rítmica que veio meio que da bossa nova e do samba, né? Ele transforma em outra coisa completamente diferente. Ele amplia, E aí, né? na fase que ele vai ficar elétrico, quando ele pega a guitarra, também vira outra coisa, assim. Então, essa parte de instrumentista, realmente, ele é maravilhoso.
Você tem alguma fase favorita, algum gênero favorito que ele mergulhou, Camille? Não, difícil escolher, né? É óbvio que aquele período ali do início da carreira até ali o fim dos 70 é considerado o período de ouro do Jorge, mas ele ainda fez coisas incríveis, faz até hoje, Sim. né? Eu adoro aquela música dele que ele gravou com o Fiuk, que na verdade é uma parceria dele com os produtores que trabalham com a Anitta, né? Assim, o Jorge canta essa música nos shows hoje. Então, acho que ele continuou construindo coisas diferentes mesmo, fazendo coisas diferentes na carreira dele e tal. Essa riqueza é realmente o grande lance, né? Ou um dos grandes lances, porque vocês estavam falando de quando aquela galera da Tijuca se conheceu e tal, e o Roberto começou a te contar, né? E curiosamente é o meu bairro, né? Não o Jorge era vizinho. Não sei se vocês lembram que o Tim Maia era o Babulina da Tijuca Sim. e o Jorge era o Babulina do Rio Comprido. Mas eu cresci na Tijuca e estudei no Rio Comprido, então, assim, convivi. Andei muito pelas ruas que ele com certeza andou também, né? E o pai dele era músico, né? A mãe também, mas a gente não sabe tanto da história da mãe, mas o pai frequentava o Salgueiro, escola de samba, o pai era compositor, então levou ele para o bloco desde pequeno. Ele, desde 13 anos, tocava pandeiro no bloco e depois ele estudou no seminário católico, um período. E aí ele aprendeu a tocar órgão, canto gregoriano, enfim, piano, e aí ele foi só enriquecendo, né? E ele não falava muito, mas dá para perceber a influência de música de terreiro muito forte no trabalho Sim. dele. Então isso é uma influência também. E aí ele foi assimilando essas influências e criando coisas novas, né? Ele fala que o pai ouvia em casa Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga. Ele fala de escutar Jongo, de ver o Jongo com o pai. Então, tudo isso foi, né? Quando começou aquela coisa do rock, ali com a galera a turma do Divino, né? Que era essa galera, ele já tinha essas outras referências todas, né? Que são referências muito específicas de famílias negras cariocas, né? Que Sim. talvez os colegas ali não tivessem tanto. E ele, desde o primeiro disco, ele traz essa referência da cultura negra. Eu brinco que ele, desde o início, já vai dizendo que uma das primeiras músicas que ele gravou foi Mais Que Nada, e ele fala, esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Ele já tá dando umas dicas aí dessa mistura, sim. né? Boa. E é interessante que nessas primeiras canções já deixam claro esse olhar dele, que é algo muito único, né? Em Rosa, Menina Rosa, ele também vai falar de novo desse samba que é diferente, essas coisas. Eu acho que ele já tem muito claro que ele entende as coisas que estão passando por ele, mas ele traduz isso de uma outra forma. Eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que essa própria perspectiva dele se entender enquanto sua negritude e com todo esse histórico que ele traz é muito importante para todas as temáticas que ele vai apresentar nas suas canções, né? Para além do ritmo. E aí eu acho que a gente chega no segundo tópico, que seria uma outra história e um outro futuro. Porque Jorge Ben tem um olhar único para o nosso passado e para as possibilidades de futuro e para tudo que é de místico e metafísico em nosso entorno. E aí a gente tem uma tríade de temas que vira e mexe acabam voltando dentro da obra dele, que seria a religiosidade, o que, aliás, eu achei curioso. A gente está gravando esse episódio no dia 24 e a gente não pensou nisso. Dia 23, o dia anterior foi o dia de São Jorge. O meu irmão faz aniversário no dia 23, a gente ficou ouvindo música de São Jorge. Eu fiquei o final de semana inteiro pensando em coisas de São Jorge. Eu acabei de relacionar que eu nasci numa cidade chamada São Jorge. Então, tá cheio de coisas aí. Eu acho São Jorge uma figura muito forte. E é uma dessas figuras místicas e religiosas que sempre aparece na obra dele, vai se repetir muito, assim como outros santos católicos, como Santa Clara, Santa Bárbara, e todos esses mitos e essas histórias, essas narrativas grandiosas desses santos.
Além disso, a gente tem uma religiosidade que é encontrada num novo futuro, né? Que vem a partir dos alquimistas, que tem a ver com esse passado que cria coisas novas. E aí a gente tem Hermes Trismegisto, os alquimistas, essas lendas todas que tem a ver com isso que a Camille estava falando, do tempo que ele passou no seminário, né? E todos os aprendizados dele. Eu acho que todas essas coisas meio que se amalgamam, né, nessas ideias que ele tem. E eu acho que ele tem uma pesquisa muito interessante sobre alquimia, sobre esses estudos. E eu acho que aí vai se descambar no que… Pô, ele fala do Paracelso e a Gravata Florida, que é a música mais maravilhosa do Tábua de Esmeraldas. Ele fica descrevendo como é essa gravata desse antigo alquimista, e é uma das músicas que eu mais gosto, assim, é maravilhosíssima. É incrível como essa coisa da figura dos alquimistas tem essa coisa de… São figuras históricas, tem uma pesquisa de passado, mas tem uma ideia de coisas novas, de algum futuro diferente, né? E eu acho que isso é interessante quando também tem esse olhar dele para esses mitos históricos, essas figuras que são muito fundamentais, como Zumbi, Chica da Silva, Shah-Jahan, o Egito, os antepassados negros. Porque o Egito, ou mesmo essas figuras escravizadas que vieram para o Brasil, todas têm histórias que eram contadas por uma perspectiva X. E as músicas do Jorge Ben, elas nos contam essas histórias por uma outra perspectiva. Eu acho que isso é muito interessante, como ele faz a gente ter outros olhares para nossa própria história e para as nossas possibilidades de construir um futuro, né? E eu acho que esses temas são muito fundamentais até para a construção de uma memória coletiva de quem a gente é enquanto país, enquanto uma comunidade, né? Eu acho que isso é bem fundamental. Eu queria entender da Camille, assim, como você percebe essa presença e essa repetição desses temas que são pesquisas muito importantes para ele, né? Tem também o futebol, né? Que aí ele também, né, fala muito. O Jorge, ele tem mesmo esses fascínios, né? E ele vai desenvolvendo músicas. Ele tem aquele período ali do que alguns chamam de trilogia mística, né? Que é o Tábua, o Solto Pavão e o África Brasil, que ele tem músicas explícitas sobre alquimia, mas na verdade ele nunca deixa de fazer. Ele vai trazendo esse tema de forma mais ou menos explícita ao longo da carreira dele, né? E tem essa coisa da Idade Média, né? A própria alquimia tem a ver com o fascínio dele pela Idade Média. E a própria história do São Jorge também acaba entrando nisso, porque ele faz essa brincadeira do Jorge, que é um santo, que é um guerreiro, que tem o mesmo nome dele, né? E isso é uma coisa curiosa, ou é o Jorge que voava. Enfim, esse herói, esse mito, esse cavaleiro medieval que se confunde com ele próprio, né? É uma brincadeira que ele faz. Agora, essa coisa que vocês falaram do dia de São Jorge, né? O Jorge sempre tem umas coisas assim, mágicas e, sabe? Enfim, eu imagino, né? Eu também, super. Eu, quando fui chamada para fazer esse livro, eu estava fazendo um curso de alquimia. Olha isso, qual a possibilidade? Fazendo um curso de alquimia. Eu estava fazendo um curso de alquimia que levou 10 meses, assim, com um astrólogo aqui do Rio. E que foi muito bom, porque me ajudou, assim, a ver nas letras, as referências menos óbvias, né? Sim. O livro me debruça um pouquinho. E eu tinha já, assim, terminado meu livro com a pandemia já rolando, sem falar com o Jorge. E aí eu consegui entrevistar ele, porque eu estava trabalhando no Museu do Gil, e ele ligou para Flora Gil com saudade, e ela falou da entrevista, e eu entrevistei ele no Dia da África, o livro sobre o África Brasil, na véspera do meu aniversário. Quer dizer, Jorge sempre tá… Que legal. Conexões. Não é? Sempre tá. Não, sem contar que eu cresci no bairro que os amigos… Eu estudei na vizinhança do Jorge, então assim, ele era do bloco Cometas do Bispo. Rua do Bispo é uma rua que eu estudei nessa rua. Então eu fico pensando, gente, a gente andou pelas mesmas ruas, né? Assim, são muitas coisas. Ele tem essa magia, gente. Sim, o homem tem essa magia aí. Ele é o alquimista. Verdade. Com certeza. E eu acho que tudo isso
ele vai trazendo esse fascínio dele por vários temas, esse fascínio dele por leitura, por citar referências a filmes, e vai se dedicando aos temas que ele gosta mais mesmo. O amor romântico, né? O Jorge tem muitas musas platônicas. Por exemplo, Oba Lá Vem Ela virou um pouco trend, né? Eu vi muitos vídeos, assim, nas redes sociais com essa música. TikTok, ela faz um sucesso enorme. E é uma música, por exemplo, platônica, como muitas outras do Jorge, né? Então, é sempre uma musa... É sempre não, mas muitas vezes é uma musa, assim, bem idealizada, pura, todinha de branco, todinha de rosa, né? São figuras que se repetem ali. Claro, às vezes é uma musa da vida real também, como o Amante Amado, que ele fala, eu quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. Então, tem a musa da vida real também, né? E tem essa musa mais idealizada. Ele tem mesmo essas obsessões, entre aspas, que ele vai criando coisas incríveis, né? Histórias incríveis a partir disso. E a questão da cultura negra eu acho que é fundamental, porque a gente é um país de maioria negra que a gente não via muita representação positiva numa música de grande alcance, como era do Jorge, como é até hoje, né? Eu entrevistei para o meu livro Mano Brown, o Benegão, o Marcelo D2, e eles falam do impacto e da importância disso, né? O Mano Brown fala uma coisa até mais incrível ainda, que além da possibilidade de sonhar que o Jorge trazia, e dessa informação mesmo, de lembrar que existiram reis africanos, rainhas africanas, né? De não falar só de coisa triste, ele era um exemplo de figura masculina para o Mano Brown e os amigos dele. E se a gente pensar que no nosso país a gente tem milhões de pessoas que não tem nem o nome do pai na certidão e que a maioria dessas pessoas é negra, isso é muito importante. O próprio Mano Brown, né, é uma pessoa que não teve contato com o pai, e então ele falar isso, eu acho que isso é muito poderoso, né? Ele sendo a figura dele e o que ele cantava era importante para as pessoas negras do Brasil, que são a maioria do Brasil. E de trazer um lado de orgulho, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Principalmente ali na época do Negro é Lindo e tal. Mas acho que pra trás existe muito essa mensagem de, sei lá, meio Black Power, assim. Acho muito legal. É bem interessante para adicionar essa discussão que a gente está tendo de como ele ajudou a construir um imagético também de uma existência negra possível e diferente no Brasil. A gente conversou com a Leila Evelyn, ela é comunicadora social, ela tem um projeto chamado Preta, que é de empreendedorismo entre mulheres negras, e ela também pesquisa e estuda cultura, e ela é muito fã e muito apaixonada pelo Jorge Ben, então eu chamei ela para ela contar um pouco a relação dela e a relação que ela vê no entorno dela, entre os pares dela, o Jorge Ben é importante dentro da família dela também, então a gente vai ouvir um pouquinho. Eu tenho a percepção que Jorge Ben, ele reconstrói coletivamente um imaginário não existente sobre a beleza e a existência da pessoa negra, né? Para além de questões latentes de luta, né, mesmo, propriamente dita, Jorge Ben veio trazendo algo que antes não era nem sequer pensado, né? Que é justamente sobre a existência para além desse espaço de corpo político de luta, né, de combate. Ele fala sobre amor, ele fala sobre perspectiva de futuro. Eu acho muito interessante isso, assim, né? Enquanto uma mulher negra, o quanto eu me reconheço nos dias de hoje em muitas das coisas que ele cantava ali nos anos 70, anos 60, né? Para além disso, tem uma teoria muito interessante sobre Jorge Ben ser um viajante no tempo, assim, né? E eu gosto muito de pensar sobre isso de uma maneira, claro, lúdica, mas ao mesmo tempo muito coerente, né? Ele é um homem que trouxe do futuro um presente muito possível, onde as pessoas negras pudessem existir enquanto seres humanos, assim, né? E pudessem sonhar, e pudessem compor, e pudessem falar de amor, e pudessem falar de tantas outras coisas que muitas vezes nem eram sequer tensionadas, né? Então eu tenho muito carinho pela obra do Jorge Ben, eu acho que ela
compõe muito do que eu acredito enquanto justo para uma narrativa de uma pessoa preta, e como ele enxerga as mulheres ali como parte desse todo também é muito significativo, né? Elas são admiradas, são olhadas com carinho, enfim. Então, o Jorge Ben, ali como um grande amante de mulheres negras, e como ele trazia essa perspectiva sobre a população preta, longe dos estigmas mesmo, é o que mais me atrai na obra em si. E ouvi-lo ainda hoje, com tanto significado, com tanta coisa ali dentro, ainda faz mais sentido, né? Faz mais sentido cada ano que passa. Então, enfim, sou grata demais à vida desse homem. E é bom que a Camille já puxou também as outras duas características que são bem marcantes da obra do Jorge Ben, né? Que é justamente essa questão do futebol, desse conceito dessa brasilidade a partir da camisa da seleção e das diferentes composições que ele tem. Fio Maravilha, camisa 10 da Gávea, ponta de lança africana. Eu acho que muito do que a gente entende como sonoridade do que é o futebol, para mim, esbarra diretamente na obra do Jorge Ben. A imagética do Pelé, para mim, por exemplo, ela é muito moldada com trilhas do Jorge Ben. Por exemplo, os programas do Globo Esporte que a gente tem no domingo, era totalmente atrelado a usar essas trilhas como base para isso. Foi alimentar o trabalho de uma série de outros artistas também influenciados por isso. E eu acho que aí entra nessa questão também do próprio impacto cultural, né, Renan? De quanto o Jorge Ben acabou orientando criativamente tanto pessoas próximas dele nessa época onde ele surgiu, quanto artistas posteriores. Sim, eu acho que tem esse impacto de criar uma relação que a gente tem, uma noção, acho que a gente tem de Brasil até, né? Porque a gente pensa, essa relação que ele cria de um imagético, de repensar a nossa história enquanto país, de trazer um novo olhar para as nossas mulheres. Quando a gente pensa que, historicamente, a mulher, especialmente a mulher negra, ela é lida num espaço de hipersexualização. E na música dele, elas aparecem de uma forma singela, em que elas fazem coisas delicadas e que ele é apaixonado por elas de uma maneira outra, que não apenas pela sedução. Acho isso muito bonito. E aí ele nos cria esse imagético do futebol, que é uma imagem muito brasileira, e ele nos mostra essa paixão através dessas narrativas que são as canções, e a gente tem esse impacto que a gente vê no reverberar em todos os outros artistas, né? Porque aqui mesmo a gente estava falando de como a gente foi ter contato com uma obra do Jorge, perpassava por outros artistas, né? Sim. Perpassava pela Marisa Monte, pelos Racionais, pelo Mano Brown. Eu acho que vai passar, por exemplo, a Cell. Eu lembro que eu fui atrás do Samba Esquema Novo por causa da Cell, que regravou. Aí tem outros artistas como Mundo Livre S.A., o Abreu. primeiro disco deles, gente. O Samba Esquema Noise, maravilhoso. Samba Esquema Noise, né? Tem, tipo, Fernanda Abreu, Paula Lima. Tem muita gente que a sua obra é basicamente é muito clara, e elas deixam muito pulsante o quanto, tipo assim, eu existo porque o Jorge Ben existiu antes de mim, sabe? Eu acho que isso é muito bonito. E eu também acho muito interessante que a gente citou esses artistas que eram do círculo dele, mas ele também trocou com esses outros artistas que vão vindo depois, né? Tipo os baianos, por exemplo, que a gente sempre fala, Gil, Caetano, Gal e Bethânia. Ele fez coisas com os quatro, ele, tipo, tem música com a Bethânia. E é, tipo, maravilhoso, porque ela tá num outro universo do que ela tava naquela época. Que eles cantam Mano Caetano. Mano Caetano. É uma fase que ela tava super... dark, intensa, difícil, assim. E aí ela, com o Jorge, dá pra ver que ela tá se divertindo, assim. É uma música celebrativa de chamamento ao Caetano, né? E eu acho interessante também a gente citar, por exemplo, o disco que ele fez ao vivo com o Gil, que é o Gil e Jorge, de 1956. Perfeito. É fantástico como ele consegue trocar com todos esses artistas, que são pares que ele dialoga com o passar do tempo, e ele influencia esses artistas. É um negócio muito, muito forte, assim, né? Eu acho que os Racionais é um grande exemplo disso, como para eles o Jorge é uma figura central, assim, né? Tem uma versão eu acho que é do Ponta de Lança... Sim, que vai ter o Mano Brown, anos 2000, né? Sim, sim. Vai ser lá pelos anos 2000, assim, é bem interessante essa faixa. Tem, né, rimas ali do Brown nessa canção, é muito boa. Tem até um clipe, é bem bonito, chegava a passar na MTV.
Boa. Sim, até o Brau fala um pouquinho como foi esse momento, porque ele narra um gol do Santos, e aí ele juntou duas paixões dele, né? O Jorge e o Santos na mesma gravação, né? Essa coisa dele de passar por muitos artistas e muitos movimentos, sempre se reinventando, né? E sempre sem medo de mudar também. Acho que não é uma coisa assim, vou apelar porque... Não, ele não tem medo de mudar nem quando ele está no auge, né? Quando ele faz o África Brasil, por exemplo, ele vinha de um sucesso grande com o Tábua e com o Solto Pavão, e ele resolveu fazer uma sonoridade diferente, porque aquilo ali era o que ele... A inquietação dele era fazer aquilo. Essa relação com os outros artistas foi importante, né? Os baianos, primeiro o Simonal e depois os Doces Bárbaros, eles gravaram o Jorge no momento que a carreira dele estava incerta e tinha tido muito sucesso. Fim de 62, 63 em diante, ele tinha tido muito sucesso e aí lançou um disco atrás do outro. E aí, ali pelo meio dos anos 60, já não. Mas aí ele acaba dispensado da Philips e tudo. Mas em 67 ele lança o Bidu, né, que é um disco que ele faz com os Fevers também, outra sonoridade, outra coisa, bem próximo da Jovem Guarda e tal. Ele estava morando em São Paulo, né, ele dividia casa com o Erasmo nesse período, tem parcerias deles e tudo. Gil e Caetano... Na verdade, o Gil já era fã do Jorge desde o Samba Esquema Novo. Ele, na época, quis parar de compor porque ele ficou tão impactado pelo disco que ele falou... Ele já fez tudo. E o Caetano, você tá maluco? Não sei o que. E aí, no Verdade Tropical, o Caetano Gil sempre fala. assim. Ele é muito passional nessas coisas. Quando eles lançam o Bidu, o Caetano fala... Quando ele lança, né, o Caetano fala, putz, eu entendi o que o Gil estava falando lá atrás. Foi muito impactante para mim também. Foi como se ele tivesse feito o que os tropicalistas queriam fazer. O que eles queriam na teoria, ele fez na prática. Então, e aí, a partir daquele momento, né, o Simonal grava muito ele, e principalmente Caetano, Gal, gravam muito ele também, o Gil também grava, e depois eles fazem um disco juntos. Simonal bastante, aí enfim, vem uma galera, né? Aí o Jorge desponta como compositor naquele momento, né? É curioso isso do Simonal, porque o Simonal grava País Tropical, né? Numa época que a ditadura já estava instaurada, e isso pega super mal, as pessoas ficam... por que o Simonal tá gravando essa música? Porque era uma música que tinha saído lá antes, né? E é curioso porque depois essa música vai se tornar de novo um hit quando a Ivete Sangalo grava ela de novo. E é uma música que continua reverberando todo mundo. É tipo meio que um hino à parte, assim. Todo mundo conhece no país e sabe cantar essa. Mas que também não é ufanista, né? Não é exatamente, tipo, uma celebração desse Brasil da ditadura. É mais, tipo, uma vida o Brasil do simples Jorge Ben mesmo. né? Sim. Esse outros Brasis que ele ia cantar depois. Que ele propunha, né? Tipo, sim. Essa música, ela ia ser até gravada pela Gal, né? O biógrafo do Simonal conta. Aí o Simonal foi e viu ela cantando num show e gravou antes, mesmo sabendo que ela ia gravar, dane-se. Eu acho que tem duas questões aí nessa coisa da música ser ufanista ou não. O país, para usar uma palavra, né, que a gente andou usando tanto, era muito polarizado na época, estava muito polarizado, óbvio, porque a gente estava vivendo uma ditadura militar no Brasil, então, enfim, pessoas morrendo, pessoas... Caetano e Gil foram forçados a ser exilados logo depois disso, então era uma coisa muito extrema, e aí as coisas eram levadas muito a ferro e a fogo, né? Só que os artistas negros, primeiro, a relação deles com o exército já era diferente, porque para os artistas negros, para as pessoas negras, o exército muitas vezes era visto como uma forma... muitas vezes não, assim, era e até hoje é visto como uma forma de ascensão social, de você ir para a classe média, de você ter um emprego seguro, de você ter um lugar no mercado de trabalho mesmo. Então não tinha... Era muito fácil para uma elite branca condenar qualquer relação com o exército
quando eles não tinham essa relação. Ninguém almejava, né? Não estou passando pano. Até porque a gente tem que pensar que nem todo militar concordou com a ditadura, né? Muita gente, inclusive dentro do exército, foi perseguida por ser contrário e tal. E fora que, assim, o militar... Nem todo militar vai ser um combatente. Muitos trabalham em trabalhos burocráticos. Martinho da Vila foi um que tinha um trabalho burocrático. Eles, né? Então... E fora que aquela politização da esquerda intelectual não era algo que chegava a todo mundo. Sim. Nem todo mundo tinha. E aí os artistas negros, eles eram cobrados a ser politizados de uma forma panfletária. Muitos nem queriam se posicionar. Claro, assim, Tony Tornado, Tim Maia, que foram para os Estados Unidos, tiveram contato com a militância negra dos Estados Unidos e aí tiveram uma postura mais, assim, direta, principalmente o Tony e tal. Mas... aqui no Brasil nem todo mundo tinha, e aí eles eram considerados apolíticos, o Jorge era chamado de alienado. E é interessante pensar nessa consideração do que seria político, né? Porque não há nada mais político do que a forma que o Jorge retrata todas essas coisas que a gente falou antes, a história negra, a cultura brasileira, são coisas muito políticas e que reverberam muito, como você falou, reverberou em figuras tão simbólicas quanto o Mano Brown, sabe? Tem um impacto, às vezes, muito maior do que outras coisas, né? É muito interessante a gente pensar isso com a lupa do tempo, assim, à distância. Exatamente. Eu acho que naquela época não se tinha uma sensibilidade, né? Nem dos críticos, nem dos meus colegas jornalistas musicais, né? Nem da própria classe artística, muitas vezes, né? Mas também isso não durou tanto, né? Porque, vamos dizer que o Jorge não é político. Primeiro, ele cantando tudo isso. Eu até falo isso no livro. A gente vivia o mito da democracia racial até outro dia. O Jorge faz uma música como Que Negra é Essa, em que ele, um homem negro, fala que quer se casar com uma mulher negra. Hoje a gente, né, ouve tanto falar em amor afrocentrado e tal. Ele estava lá exaltando a mulher negra, falando que era casado com a mulher negra que queria casar, já desde os anos 60, seguindo pelos anos 70. Então, é isso que você falou, é o tempo... a gente ter hoje letramento racial, que acho que a intelectualidade branca não tinha, para conseguir enxergar essas coisas e ver também o testemunho do impacto do trabalho dele para as pessoas negras, para as famílias negras do Brasil. Perfeito. Calado, um coração apaixonado por você, menina que não sabe quem eu sou. Menina que não conhece o meu amor. Gente, eu acho que deu pra entender que a obra do Jorge é uma coisa gigantesca. É papo pra mais de podcast, é papo pra documentário, é papo pra outros livros. É um cara que viveu 1000 vidas e ainda continua vivendo. Então, eu acho que é papo pra muita coisa. Mas eu queria fechar aqui. Vou perverter a pauta que o Renan montou e eu vou pedir para que cada um escolha o seu disco favorito do Jorge Ben. Camille, começar com você. Qual que é o seu disco favorito do Jorge Ben? Ou talvez aquele que você recomenda, já que esse programa ele é mais professoral, entre muitas aspas, é para apresentar Jorge Ben para uma nova parcela de ouvintes. Qual que é o disco que você recomendaria do Jorge Ben? Olha só, isso é injusto, porque é impossível isso, é impossível, tá? Eu vou estar sempre... Eu tenho fases, né? Eu tenho fases de ouvir Jorge, por exemplo, na pandemia eu ouvi muito África Brasil, que eu estava finalizando meu livro, e o Gil e Jorge, porque, enfim, aquela aura espiritual que esse disco tem. Pois é, esse disco me fez muita... Eu estava trabalhando no Museu Virtual do Gil, no Google também, então... Esse disco me trouxe muita... Me acolheu, digamos, naquele momento difícil que a gente estava vivendo. Mas e hoje? Não, então, se for para recomendar, eu recomendaria 2. Vou roubar, tá? Tá bom, você é convidada, você pode. Você pode. Vou roubar. Um é o África Brasil, não só porque ele é o tema do meu livro, até porque no meu livro eu passo um pouquinho por tudo até chegar nele, sabe? Eu refaço ali a trajetória do Jorge até culminar.
mas porque eu acho que ele traz a questão, ele traz vários temas recorrentes na obra dele. Tem alquimia, tem futebol, tem figura histórica africana, tem amor. A única coisa, sério, recorrente que não tem nesse disco é música com nome de mulher. Tem Chica da Silva, mas ali ela não tá como historiográfica, né? Essa, ela tá como figura histórica. Mas se você quer conhecer assim, vários aspectos, tem ali. E é o momento que ele tá assumindo a guitarra de vez. Ele montou uma big band com vários músicos. No ano seguinte, alguns deles iriam formar a banda Black Rio, que foi super importante aqui no Rio também. Então, eu acho importante. Tem Zumbi, que ele regravou ali, mas é muito diferente. Essa versão é absurda. Muito absurda. Não, essa versão é maravilhosa, porque eu acho que ela traz toda a raiva que essa música evoca. Eu brinco que o dia que tiver fogo nos racistas no Brasil, a trilha vai ser essa versão. E ele batizou de África Brasil, entre parênteses, Zumbi. Então, eu acho esse disco 1, e como eu falei que eu ia falar 2, aí eu fico até em dúvida. Mas eu acho que eu vou recomendar um que é mais difícil das pessoas recomendarem, que é o Força Bruta, porque... Você acabou de roubar o meu. Olha, então eu posso falar o outro que eu fiquei em dúvida. O Força Bruta tem uma relação afetiva, assim, grande. Minha música que me acompanha nos momentos felizes e tristes é Zeca Gica, que é uma música desse disco. O Jorge até já cantou essa música pra mim num show, essa é uma história que eu conto outro dia. Então, mas vou deixar pra você. E então, o que eu fiquei em dúvida seria o disco Bem. Ai, que é de 1992. Ai, eu amo! É muito maravilhoso. Eu acho muito. que também é um disco menos badalado do que outros, do que o próprio África. E eu acho que vale a pena, porque cada disco ele tem coisas diferentes, né? Ele aborda assuntos muito diferentes. E uma das músicas mais lindas do Jorge é Moça. Nossa, eu também amo. Eu amo essa álbum. Arrasou, isso, excelente gente, escolha. mas é difícil isso. Só pô, vale pra agora. Isadora Almeida, qual que é o seu queridinho? O que você escolhe aí? Bom, gente, eu vou escolher um aqui que tem me ganhado cada vez mais e que não era tão presente na minha vida, acho que eu vou colocar assim, que é o Negro é Lindo. Eu acho muito bonito esse álbum. Ele, tipo, vem ganhando mais camadas, assim, pra mim. E é muito legal, porque ele fala muito, né, disso, do soul. Tem muita referência também da música americana da época, mas do jeito, claro, Jorge Benjor, brasilidade 1000 ali. Mas nossa, tem porque é preciso, é proibido pisar na grama. Esse é perfeito, é tudo bom. Não dá. Cassius Marcelo Clay, tudo. Que daí, tipo, uma homenagem pra Cassius Clay, né? Então, tipo assim, fala muito sobre, né, o movimento Black is Beautiful, enfim. Eu acho muito poderoso, assim. Eu acho que ele consegue sintetizar muitas coisas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, mas de um jeito muito Jorge Benjor das ideias. E que é isso, assim, tem músicas que são mais emotivas e músicas que são pra cima, e eu gosto muito. E Negro é Lindo, se eu não me engano, tem o arranjo do Arthur Verocai. Então, tipo assim... em uma das músicas tem mesmo. Negro é Lindo. Boa. Caras, é isso. Perfeito. Nick Silva, eu vou fingir que eu não sei qual é o seu favorito aqui. Eu não posso não falar de Tábua de Esmeraldas aqui, né? É um disco maravilhoso, assim. Eu e a falecida Elo Cleaver já entramos, já falamos desse disco num Clássicos do FSM, então se você quiser ouvir bastante sobre, a gente fica, sei lá, uma meia hora falando só sobre esse disco, mas essa dobradinha dele, né, do Tábua de Esmeralda e do Solto Pavão ali do ano seguinte, 74, 75, é maravilhoso, assim. Ele embarca bastante em toda essa questão da alquimia que a gente falou aqui. Enfim, esse disco do Tábua, né, tem a produção do Paulo Tapajós, que é maravilhosa, assim. Ele trabalhou bastante com o Verocai ali nos anos 70 também, então tem toda essa ponte aí de coisas que a gente gosta bastante. E acho que fora isso, é o disco que tem a canção que batizou a minha cachorrinha, né? Então, amor total por esse disco. Eu amo essa música.
A Magnólia que chegou em sua nave maternal doirada aqui em casa, foi lindo. Perfeito. Renan Guerra, que difícil, hein? É que vocês citaram quase todos os meus discos que eu também amo, então pra mim já tá tudo compreendido aqui. Quem quer ouvir, ouve todos que foram indicados, que eu também dou o meu selo de garantia. Mas a minha dica vai um pouco diferente, que eu vou trazer o Jorge Benjor ao vivo no Rio, de 1991. Tudo. Boa. Porque eu acho que é tipo assim, um aulão de quem é o Jorge Ben. Porque é tipo assim, quase 2h30 de disco, assim, uma paulada. Você ouve, tem muitas versões diferentes. Eu acho que tem vários momentos da carreira do Jorge. Tem um monte de pupurri ali no meio, né? Sim, ele mistura um monte de coisa. De repente, entra a escola de bateria, entra não sei o quê. E a gravação, assim, é numa qualidade absurda. E eu acho que os shows dele têm uma energia muito, muito única, muito surreal, assim. Ele pode mentir a idade quanto tempo ele quiser, porque ele continua extremamente jovem. E eu acho que esse disco, assim, quem nunca pôde ter a experiência de ver um show do Jorge Ben, eu acho que esse disco capta isso muito bem, assim, que tem essa compreensão da energia, da força, da coisa gigantesca que é, dessa coisa de um grande artista popular que movimenta uma plateia e que, meu Deus, é tipo assim, 2h30, gente, e você vai ouvir e você vai pensar, meu Deus, eu conheço quase todas essas músicas, eu sei cantá-las inteiras, e você fica assim, isso é o impacto de ter uma discografia maravilhosa, que ele poderia cantar mais 2 horas e ainda teria mais música boa pra cantar. É isso, maravilhoso. Jorge Benjor, ao vivo, 1991 no Rio. E você, Perfeito. meu amigo? Bom, como a Camille já puxou, eu fecho com Força Bruta. É um disco que eu acho que eu fui ouvir depois. Eu comecei pelo Samba Esquema Novo, e aí eu pulei pro Tábua da Esmeralda. Mas quando eu caí no Força Bruta, eu falei, nossa, tem meio que todas as ideias que ele ia trabalhar nos anos 70 parecem organizadas dentro desse disco, da questão da musicalidade, da questão desse aflorescer político que seria trabalhado de uma forma meio maquiada dentro das canções dele. Musicalmente é uma coisa assim espetacular, ele foi todo produzido em parceria com o Trio Mocotó, então ajuda a dimensionalizar um pouco mais essa profundidade melódica, instrumental e rítmica que tem dentro dos trabalhos do Jorge Ben. Ele tem produção do Manuel Barenboim, que é o cara que trabalhou com praticamente todo mundo da Tropicália, é o cara que produziu o disco da Tropicália. Então eu sinto que é meio que um esboço de tudo aquilo que o Jorge Ben ia produzir nos anos 70, só que é um esboço tão bem elaborado, tão cuidadoso, tão bonito, tão cheio de boas composições. Eu acho que musicalmente é uma coisa assim que invade os ouvidos e te orienta assim a mergulhar na obra dele de um jeito muito, muito fantástico, mas ao mesmo tempo reforço todas as indicações dos meus queridos amigos aqui, porque são obras incríveis, e eu diria que tem ainda mais coisas. O disco com o Gil, assim, é uma das coisas que eu sou apaixonado, é maluco. Não, um disco de 69 que a gente não vai citar, é muita coisa, Samba Esquema Novo, porra, não dá. Eu vou deixar dito aqui, ó, pra quem é nosso apoiador, eu vou organizar bonitinho a pauta e vou compartilhar com eles lá no nosso grupo do Telegram, com os links, as coisas todas. Tem bastante coisa. E aí a gente também vai mandar lá todos os outros links. Perfeito. Pra quem quiser ir além. Eu acho que é deixar e agradecer a Camille por ter topado conversar com a gente. Acho que foi maravilhoso. Dava pra gente fazer aqui, ó, uma grande obra que nem um show do Jorge Ben, 3 horas falando. Eu acho que é esse espaço para você também trazer o seu serviço, onde as pessoas encontram os seus livros, onde elas te leem, te seguem, podem trocar com você. Esse espaço é seu. Meu livro está nas melhores lojas do ramo. Ai, mas chique! sério, Isso é muito chique! E em junho a gente deve ter evento de autógrafos no Rio e São Paulo, aliás. Pena que eu não tô com a data certa ainda, porque como o livro impresso saiu só no fim do ano, né, na Flip, a gente ainda não fez Rio e São Paulo, então a editora fica em São Paulo, eu moro no Rio, tem que ter. Me acham no Instagram, no Twitter, no Facebook, Camille, com K e 2 L's, Viola, como se fala mesmo. No Twitter é só @Camille, com K e 2 L's também. Vai ser um prazer. É muito legal isso, que os fãs do Jorge que leram meu livro mandam feedback. Isso é uma coisa muito legal que a internet traz, né? Assim, de poder trocar com as pessoas, de poder ter esse feedback mesmo.
Eu adoro. Quem quiser dizer o que achou, enfim. É muito bom, porque, como vocês podem ver, eu amo esse artista muito. Estar relacionada à obra dele de alguma forma é algo que me deixa muito feliz, porque eu acho ele incrível. Antes de tudo, eu sou fã, né? Esse livro é um livro de uma fã. E, claro, não procurei passar pano nem nada, mas tanto que ele não deve gostar dessa história da idade. Mas eu sou jornalista também, e isso como a gente falou, isso não importa. Isso é uma bobagem. O que importa é a obra dele, tudo que ele fez pela música brasileira e mundial, né? Que ele é um artista admirado internacionalmente. Então, é isso. E obrigada a vocês. É um prazer falar sobre o Jorge. Foi um prazer falar com pessoas que são fãs também. É muito bom. Maravilha. Vamos então para o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. E acho que essa semana nós temos 2 discos aqui pra comentar coletivamente, né, minha gente? Acho que temos mais, eu acho. A semana veio, todos os lançamentos do ano foi nessa última sexta. Essa semana foi coisa pra cacete. Que isso? Mas acho que a gente pode começar comentando sobre… Vamos começar pelo melhor? Vamos começar pelo melhor? Mas a gente falou o que é esse bloco? Ah, não fiz, não falei. Conte pra gente, meninas, Isadora Almeida, o que é este bloco? Fazer um aditivo aqui. Esse bloco a gente traz as nossas dicas, que a gente não para de ouvir. Tudo que saiu fresquinho aí na semana. E aí, como o menino Kleber falou, temos bastante coisa essa semana. Mas eu acho que a gente pode começar por qual? Qual vocês querem começar? Pelo amor de Deus, né? O que é bom. O que é bom. Esquece o novo álbum dela, 5º trabalho de estúdio. Gostei demais, hein, gente? Me surpreendeu. Gostei mais do que o What's Your Pleasure. Eu tô nessa também, amiga. Não sei. Eu tô meio dividido, assim. Embarquei. Mas eu forte essa afirmação, hein? Forte. Forte, mas eu coloquei as pérolas. Eu coloquei minhas pérolas e, assim… Não tem o que falar, cara. Tem muito gay que também coloca pérolas, né, Renan? Que isso, cara? Eu gostei muito também do disco. Eu acho que é uma sequência muito interessante do What's Your Pleasure. Ela antes do What's Your Pleasure, ela vinha numa fase meio estranha na carreira, né? Ela tava meio confusa das coisas dela. Não, era maravilhoso. Ela ia… Não, amigo, mas ela tava pra se aposentar. Ela falou que o What's Your Pleasure ia ser o último disco dela, porque ela não tava tendo, tipo… isso aí é papo de artista. Não, amigo, mas as coisas não eram bem recebidas como ela esperava. Mesmo. Ela tava super… O primeiro disco foi super aclamado, mas os outros as pessoas meio que, tipo, cagavam, assim. Ela fazia umas produções lindíssimas e, tipo, as pessoas meio que davam as costas. Que era meio que a mesma relação que a Rosie amigo. Ela, pelo menos no Reino Unido, ela foi… É porque, assim, o What's Your Pleasure foi muito além do que ela tava performando, entendeu? Mas os outros discos tiveram uma boa repercussão, principalmente no Reino Unido. Say You Love Me, que é do segundo disco ali, é uma das músicas mais tocadas dela até hoje. Mas pra ela, às vezes, não é o suficiente. Ela queria mais. Mas eu não tô falando o que eu acho, Kleber. Eu tô falando o que ela achava e disse que por isso que ela ia falou, se aposentar. Ela disse que ela artisticamente entrou… Agora ela entendeu quem ela é artisticamente falando. Tava vendo um monte de entrevista e tal. Não, então, mas é que é uma coisa que ela ia… Antes ela cantava pras gay também. É a mesma coisa que a Rosie Murphy passou, assim. Que foi um momento que a mídia te coloca num espaço que você é a fodona maioral e de repente daqui a pouco essa mesma mídia te ignora, sabe? Que é um processo bem comum com artistas femininas. Isso se repete muito. Ainda mais quando vai ficando mais velha. A Rosie ficou muito, tipo, desestimulada também. E as duas tiveram esse mesmo momento específico de se encontrar e fazer outras coisas que são interessantes pra elas. E aí, tô só trazendo as informações. Isso só reforça a minha teoria que o dia que a Adele descobrir que se ela fizer música eletrônica, ela vai ganhar ainda mais bilhões de dólares com a carreira dela.
Meu sonho. É que a Adele, ela tem um nicho de senhoras. A senhora. E as senhoras que jogam no cassino, sabe? É muito mais fácil, porque você não tem a reclamação de gay. Que é tipo a Lady Gaga fazendo jazz, entendeu? Sim. Fica lá, as pessoas compram e verdade. ignoram. E vão lá comentar que linda essa música que ela fez aqui, a cantora, que tem um marido. E eles fizeram um filme triste que passou na tela quente. Comentário Mas, enfim, do vamos Valmor lá. Viana, que ele falou: eu acho o Glass House maravilhoso. Foi quando conheci a mamãe também. Eu amo esse disco. Eu Gente, acho tá esse tudo disco maravilhoso. A gente não Deixa acha eu que falar as uma coisas são coisa. ruins, gente. Exato. Eu entendi o que o Renan tá falando e o que ela mesma falou, caralho. O ponto é, eu vi o show dela em 2012. Em 2012. Quando a Pitchfork ficava falando da gata, tá. Assim, emocionou um total de 14 pessoas, entre elas os críticos, o pessoal britânico e nós 5 aqui, sei lá, eu gosto também, entendeu? Então, assim, só. Aí depois ela foi beleza, uma carreira legal, assim, honesta. Eu acho honesto os álbuns da Jessie Ware. Sim. Só que ela se entendeu como artista, eu acho que muito também dela, tipo, mãe, mulher realizada, empoderada, casei, agora vou me realizar artisticamente. E dela ter- E daí ela E dela tá se caceta. conectando com outras artistas femininas que têm perspectivas isso. muito próximas de carreira. Que eu acho assim, tipo, a amizade dela com a Kylie Minogue é algo muito legal. Tudo. Porque eu acho que a Enchendo Kylie de tem dinheiro, né? essa maturidade de uma carreira, de entender, tipo, quanto a indústria pode ser meio merda com você. E de abraçar Super. essas coisas que são positivas pra você. E aí eu acho que nesse disco que a gente tá falando hoje aqui, tem isso mesmo. Tem a Roisin e a Kylie Minogue estão lá, tipo, fazendo festa com ela. Eu acho que tem essa coisa dela estar se Cantou com divertindo mais. hairstyles. Eu ia Eu acho falar que- isso. Acho que a virada da nossa Simone Tebet veio quando ela se permitiu se divertir aí fazendo disco, assim. Porque antes era… Super. são muito lindos os discos, mas é muito drama, triste. assim. É muito, tipo… Eu não sei, eu sinto até uma coisa meio Adele, assim, tipo… Não tentar Absolutamente querer ser uma nada a Adele, ver. mas… É outra cantora. Outra cantora. Eu acho que ela Mas tá aí- divertida e eu acho que por Vamos isso que as avançar, coisas que senão a gente estão vai ficar 2 horas interessantes. falando desse disco. Então, mas vocês gostaram do disco? Todo O mundo disco é gostou, maravilhoso, é bom pra É caralho. isso. Puta que pariu. Melhor Eu disco achei do ano um até agora, pra mim. lacre. Eu achei um bafo. Vamos então para o segundo disco, que eu acho que vai dividir Vai. opiniões, pelo que eu já senti. Que é O Vício Inerente da Marina Sena. Segundo disco solo dela. O que vocês acham? Eu não ouvi. Quem quer começar? Ih, não viu, amigo? Não ouvi, não deu tempo. Posso começar? Vai. Tá, Eu daí vou. acho 50%, assim. A metade pro final eu gostei bastante. Quando ressalta a batida, fica meio voltado ali para R&B pop mais compacto, que é a primeira metade. Ali pro final eu acho, tipo, muito bom. Mais de 1000 eu acho bom. Mas eu gostei… Do primeiro bloco eu gosto bastante de Olho no Gato. Mas eu não sei, eu Nossa, você é uma das senti- únicas pessoas no planeta que gostou de Olho no Gato. Eu gostei. Tipo, não achei ruinzinha, não. Mas eu achei que… Bem morno, né? Não achei… Assim, eu senti que faltou os highlights. Senti que faltou alguma música de grande destaque, assim. Eu acho que… Tudo Pra Amar Você talvez seja a mais pop grandiosa ali no sentido de comunicar com um grande público, mas eu achei que faltou, assim, alguma canção que tivesse o mesmo impacto, por exemplo, de Voltei Pra Mim, do disco anterior, que eu achei uma puta canção, sabe? Super. Eu tava, tipo, com expectativa baixa, assim, porque eu falei, não vou jogar lá em Sim, cima. eu também, fui porque sem eu acho expectativa que nenhuma. sabe, tipo, foi bem. Porque eu gosto muito do de primeiro, eu acho um dos melhores álbuns dos últimos 10 anos, de verdade, assim, da música brasileira. Eu acho todas pop perfection, assim, tipo, perfeito. Já hablamos muito sobre. E aí eu fui bem bonitinho ouvir esse álbum. E aí eu fui perceber, tipo, eu tava na 5ª música e eu achava que era a mesma coisa. E eu achei flat. Tipo, eu achei um álbum flat. Eu não senti… Não Nada tô comparando. provocativo, né? Nada provocativo. Tipo, eu entendi que… É claro, uma outra proposta. Entendi que a gata, tipo, tá navegando em outros lugares. E eu acho isso muito legal. Tipo, artisticamente respeito super. E tô sempre aberta pra ouvir, né? Já que eu sou uma fã, sou super fã. Mas, infelizmente, esse álbum não me pegou. Tipo, eu acho super interessante ali umas produções do Yuri. Tem umas guitarras legais ali, tem umas coisinhas… tem uma parada meio Santana em uma, tipo… Tem. Que é meio um cafona, um camp, né? Meio camp. Mas eu gostei, assim. Mas até a produção dele eu achei apagada, sabe? Então, mas isso que eu ia falar. Mas ouvindo o álbum, assim, tipo… Ouvindo todas as músicas na sequência como um produto, assim, tipo… Eu achei flat. Eu achei
meio, tipo, as músicas todas iguais, assim. E muito louco, porque quando saiu Tudo Pra Amar Você, eu, tipo, achei uma música ok. Mas daí no álbum eu achei que ela ganhou força. É porque eu acho que as outras músicas são mais fracas. Exatamente, só que daí eu achei, porque talvez as outras não tenham me conquistado. Me despertado muito. E aquela com o Flisos, eu tava mó animada, tipo, falei, putz, essa vai ser, né, da hora. E aí eu achei que o flow não é muito legal. Essa é bem esquecível mesmo. Sei, gente. Eu gosto muito de Mande um Sinal. Fiquei chateada comigo, tipo, fiquei chateada comigo, assim, de talvez não ter embarcado. Pode ser que eu ouça mais vezes e o álbum, né, talvez ganhe uma outra cor pra mim. Mas é isso, por enquanto eu tô curiosa pra ver ao vivo, porque não sei como que vai performar essas músicas ao vivo, assim, tipo, por ser um R&B mais sossegado, assim. Comentários aqui, ó, do Ângelo Brito Rodrigues. Ele falou, eu não embarquei no álbum da gata. Será que a mudança para São Paulo deu bom? KKKKK, olha, venenoso, tá com um veneno no dedo. Essa questão da mudança e toda a própria mudança de sonoridade, ela fala um pouco na entrevista que ela deu pra Nicole Cabral lá no Monkey Buzz. Acho que vale ler, é interessante pra expandir um pouco a nossa visão sobre o disco. Eu gostei do disco, eu acho ele bem interessante. Eu acho que talvez ele cresça com o tempo, ouvindo e tudo mais. Eu gosto bastante dessa Mande um Sinal, acho muito bonita. Mas realmente tem algumas que eu acho que talvez sejam um pouco mais esquecíveis em comparativo com o que ela fez no outro disco. É que o de primeiro é um disco muito bom, sabe? Eu acho que a comparação é difícil não comparar. É coisa. Só que eu acho que, sei lá, o pop nacional anda tão ruim. Saiu tanto disco tão ruim de umas cantoras que eu fico assim, porra, é muito ruim. Que eu achei bom o dela só por não ser a mesma coisa que as outras, sabe? Já ser bom. Entendi. Não ter músicas bem construídas. Tipo, 3 minutos bem construída ali. Só isso acho que já me cativou. E não ter, tipo, aquelas rimas meio bobas das mesmas coisas. Enfim. Aí acho que isso já me interessou um pouco mais. E eu acho toda a estética, toda a produção que ela fez. A estética perfeita, fantástica, 10 de 10, tudo muito legal. Não, o refinamento da gata é tudo ali. Muito, muito. Enfim, eu acho que é um disco que a gente vai… Talvez com o tempo crescer, a gente pode discutir de novo, repensar e pensar… Ou vocês podem gostar mais, eu posso gostar menos. Enfim, a gente não sabe. É verdade, pode ser que mude. Vamos lá, menina Isadora, quais as suas dicas além dessas? Você tem outras coisinhas ou não? Fiquem felizes que eu estava já lá toda titânica e ainda eu tive tempo de ouvir esses dois álbuns, hein? Toda titânica lá. Mas deu tempo de ouvir. Eu ouvi só esses dois. E amei a Mami. E você, Nico Silva? Bom, vamos lá, algumas diquinhas. O Crumb, que eu falei na semana passada, lançou mais uma faixa que chama Dust Bunny. Bem divertida também, bem cara de Crumb, aquele climinha suave, muito bom. É uma banda chamada Confidence Man, que a gente já falou aqui há um bom tempo atrás. Adoro. Eles lançaram ano passado um disco chamado Tilt, que eu não gostei tanto, assim, eu achei meio… Mas tem aí… boas músicas, mas o álbum não… É que nada supera o primeiro, assim, do tão divertido que é. Mas enfim, essa semana eles lançaram mais uma música com o Daniel Avery, que chama On and On Again. E, puta, acho que volta esse rolê divertido, assim. Me lembra muito essas música eletrônica anos 90, meio na balada Jovem Pan, assim, tipo… divertidíssimo mesmo. Vamos lá, mais uma. O Youssef Dias, aquele baterista de jazz que, enfim, participou do disco do Tom Misch de 2020, que eu cansei de falar aqui naquele ano. Ele finalmente vai lançar um disco solo e tá, tipo, recheado de convidados, assim. Tem, tipo, Shabaka Hutchins, o próprio Tom Misch, Chronix, Masego. Enfim, um monte de gente foda, o Rocco Palladino. E aí, pra mostrar um pouco do que vem por aí, lançou uma faixa essa semana que chama Black Classical Music, que é boa pra caralho, assim, tipo, Youssef Dias no seu máximo, assim, bom pra caramba. E minha última dica da semana é uma mina que eu conheci essa semana, chamada Leila. Ela… mora com o Renan. Não mora mais. Mudou. Foi pra carreira solo aí, ó. Aí.
Ela tem produção do Muramasa, ela produziu 2 singles, um que chama Intermission e outro que chama Element. Intermission é maravilhosa, assim, tipo, a mulher cantando é poderosíssima, assim. E a Element é só legal, assim, perto dessa primeira. Eu gostei demais. Acabou de sair uma música do Neon Indian com o Mark DeMarco. Ó. Nossa. Plantão Só que não é Índia, como ele Neon fez aqui. Indian, é como Alan Palomo. Eita. Será que acabou o Neon Indian? Eu amei o Plantão Globo do Índio. Afeta um total de 3 pessoas. Sim, Ai, eu acho que o Nick curiosa. poderia deixar essa parte no programa pra impactar as pessoas que precisarem ser impactadas por isso. Exato. Mas é isso, gente. Essas são minhas dicas depois desse plantão relâmpago aqui. São minhas diquinhas. Menino Kleber, quais as suas dicas de hoje? Bora lá, começar com os singles. E mais Jadsa lançaram mais uma música inédita, Match Dance, aquela misturinha gostosa de New Wave ali, com pegadinha nos 80, uma delícia, faz parte do novo EP que elas vão lançar logo mais. Quem voltou foi nossa querida mamãe PJ Harvey com a Essa aí Child tava na minha Question. August. E aí, gente, não ouvi. Eu achei PJ Harvey dessa fase É, mais aquela recente, mais coisa, contemplativa, tá. mais mamãe madura, Mais mais senhora. poetisa, Tá. mais senhora, mais Mais dark. mais expectativas criadas pro disco novo que chega Vem logo mais aí. também, né? Gostou, Renan? Saiu um clipe muito bonito, assim, meio triste. Assim, essas coisas que ela tem feito agora, eu acho, é um lado dela que eu gosto bastante. Sempre que temos a possibilidade de um novo disco da PJ Harvey, eu fico ansioso, pois eu acho ela muito foda. Perfeito. Vamos pros discos aqui. Nuvem, produtor paulistano Gustavo Teixeira lançou o primeiro muito disco bom. de inéditas dele desde 2016. O trabalho se chama Zero e é muito bom. Várias texturinhas ali pra quem tá ligado nessa fase meio Fred novamente aí, Forte. Eu acho que vale a pena embarcar nesse trabalho que é incrível. Índigo de Souza lançou All of These Ai, eu Will ainda não End. vi. Novo trabalho de estúdio dela tá muito bom, alterna entre essas coisas que são mais enérgicas e outras que são um pouco mais contemplativas, tem alguns flertes com o pop, então tá bem interessante. Um que me surpreendeu muito é o Braids com Euphoric Recall. Braids é um trio Ai, vi você canadense falando. que faz um indie pop muito bonito e esse disco assim tá lindaço, tem umas coisas mais atmosféricas, algumas músicas Tá. que são meio labirínticas, assim, eu gosto bastante deles, é uma banda que pra mim todos os discos são muito bons ali desde os dois, eu acompanho eles desde 2011 e sinto que eles continuam evoluindo a cada novo álbum. Domênico Lancelotti lançou um disco Opa! novo, se chama Sramba. O trabalho tem produção do Ricardo Dias Gomes, que já trabalhou com Caetano Veloso, é um dos integrantes do Amor ali. E é um disco que mistura samba com música eletrônica, com uma pegadinha mais experimental, torta. Eu gostei bastante, mergulhei muito nesse disco. Quem também lançou o brasileiro aqui, o que lançou o disco novo, é Jardes Macalé, com Coração Bifurcado. Ai, eu amei. É a Jardes capa. Macalé com Coração Bifurcado. O trabalho tem direção artística do Rômulo Froz. A produção é assinada em conjunto pelo Guilherme Held, o Pedro Dantas, o Rodrigo Campos e o Tomás Hares. E ele tem participações especialíssimas de Maria Bethânia, Nara Leão e Naozete. Então, assim, vale muito a pena o trabalho. A voz desse cara tá sobrenatural, assim, cada vez mais consumida ali pelo tempo, mas ainda muito impactante. Gostei também do primeiro disco da Avalon Emerson, eu achei maravilhoso. Ai, quero Avalon ouvir. Emerson and the Charm. Ela é um nome importantíssimo do techno, só que ela foi fazer um disco de dream pop, então eu acho que ficou uma transição muito interessante. E por último aqui, uma coisa que me surpreendeu muito, é um grupo chamado Belgrado, eles são de Barcelona, mas a vocalista é polonesa e ela canta em polonês. Eles fazem um disco meio pós-punk, meio synth-pop, a capa, o disco se chama Intra Apogeu. Eu acho que se vocês verem a capa desse disco, vocês vão capa ficar é encantados. linda, eu abri aqui. Eu falei, vão querer ouvir de cara, fui muito fisgado pela capa. E se você gosta de Joy Division, se você gosta de Silks and the Banshees, mergulha de cabeça nesse som. Eles têm outros trabalhos de estúdio, mas esse pra mim foi o melhor até agora. E por último, eu não gostei do disco novo do The National, First Two Pages of Não ouvi Frankenstein. ainda, mas não Eles tô com cara que vou embarcar. Parece que ainda. bastante gente não gostou. Eles mataram a bateria, não tem ritmo, ficou parecendo essas coisas que o Aaron quê? Dessner fez com os discos com Mas a por quê? Taylor Swift, sabe? Não sei, a bateria praticamente não existe ali.
Que tristeza. E aí, assim, o disco tem Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens, mas você podia falar que nenhum deles tá ali. Eu acho que a Taylor é a única que tem, tipo, um pouco mais de destaque na música que ela participa, mas o resto eu achei tudo bem qualquer coisa, muito triste, assim, porque é uma banda que eu sou completamente apaixonado, mas esse disco, pra mim, não rolou. E você, Renan Guerra, o que você ouviu nesses últimos dias? Bom, vamos lá. Jada G, que a gente já citou aqui várias vezes, estava pelo Brasil fazendo festas, lançou um novo single chamado Scars, eu achei bem bonito, a voz dela tá mais alta, parece, assim, então acho que mostrando que ela tá mais nessa coisa meio cantora. Então ela vai lançar um novo disco chamado Guy, vai sair no dia 9 de junho. Achei bem interessante, tô curioso pelo que vem aí. Também de single, só pra citar aqui, saiu a parceria do Alex Mandeter com o Buscabula, se chama Mi Vida em Llamas, achei bem bonito. Porque a gente já citou também o Buscabula por aqui, é uma banda que a gente gosta. Amo. E eu achei que essa parceria funcionou bastante. Seguindo também no campo das músicas latinas, a Carla Morrison, cantora mexicana, lançou um single chamado Todo Foi Por Amor. Ela fez para uma trilha sonora de um documentário chamado Con Esta Luz, que conta a história de uma monja de Honduras que ajuda, tipo, crianças e tal. E aí é uma balada bem bonita, assim. Acho que para quem não conhece o trabalho da Carla Morrison, vale a pena. Ela tem uma voz muito, muito bonita. Filha do Jim Morrison. E saiu hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, o disco de estreia do Le Sserafim, que é uma banda que eu já citei por aqui, um grupo de K-pop. E eu fiquei completamente apaixonado. Eu passei o dia escutando esse disco antes da gente começar a gravar. Eu tô muito encantado. Ele se chama Unforgiven. Tem participação do Nile Rodgers na faixa título. É um disco de 40 minutos, assim, só que elas passam por vários universos. Tem muito dessa música pop clássica de girl band, mas elas vão para uns lados, tipo assim, tem faixa que elas brincam com jungle, com house, com techno. E elas fazem essas misturas meio malucas. E daí elas cantam em coreano, cantam em japonês, assim. Muito, muito bom. Tô muito apaixonado. Eu acho que vai crescer ainda bastante, porque eu já ouvi muito só hoje. E então se chama Le Sserafim Unforgiven. É isso, tô por hoje. Só uma coisinha que eu esqueci de mencionar, porque saiu na semana passada um discaço, que é o Jesus Não Voltará. É o segundo álbum de estúdio do Matheus fazendo rock. E é incrível. Todo dos mundo falando do bem. Ano aí, não ouvi. Bom demais. Como ele mesmo fala logo no começo, é rock de favela. Então é um disco que fala muito sobre a periferia brasileira, sobre a infância na periferia. É um disco bem carregado. Eu já tinha recomendado Aparecida, que foi o primeiro single que ele lançou. E agora ele veio com esse disco. Esteticamente tá muito bonito, tá muito bem tocado, muito bem produzido. Então eu acho que é um dos grandes lançamentos de 2023 aqui no rock brasileiro. Olha aí, hoje a gente realmente trouxe muita coisa, hablamos demais. Abre a listinha aí, ó, que eu vou colocar tudo linkadinho pra você ir ouvindo um por um. Só abrindo a plataforma de streaming favorita aí, que tá tudo linkado. É isso, vamos então para o nosso terceiro bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Isadora, o que é esse bloco? Meu amigo Nick, nesse bloco a gente traz dicas meu irmão, atemporais. essas 5 pedrinhas. Pois é. A gente traz dicas atemporais, o que a gente quiser. Boa, o que você traz? Faltam 2 episódios para eu terminar uma minissérie da Netflix chamada Transatlântico. Eu tô gostando bastante. Eu vou ler aqui a sinopse, Kleber Fak. Ai, que bom. Durante a Segunda Guerra, 2 americanos e seus aliados montam uma operação em Marsella para ajudar refugiados, artistas e escritores a fugir da Europa. É bem legal, assim. A Isadora foi de Segunda Guerra. Eu amo, gente, eu amo. Eu amo todas, mas eu amo muito Primeira e Segunda, assim, especial Segunda, tudo que envolve. Top momento, Segunda Guerra. Top momentos, gente, fazendo aqui, ó, pra vocês. Mas é bem legal. Essa minissérie em específico, quem não gosta de temática de guerra, não tem muito problema, porque é só um momento histórico, assim, mas é muito mais sobre essa americana, a Mary Jane, que ela é muito rica, riquíssima, e aí ela resolve usar o seu dinheiro em prol de ajudar, principalmente
artistas, escritores, como eu falei aqui, a fugirem da Europa. A maioria deles judeus, alguns deles só procurados, assim, porque eles faziam uma arte transgressora. E é muito legal, porque, tipo, mistura um pouco de história real. Tipo, mostra o Chagall e a esposa, a Peggy Guggenheim, aí o Max Ernst, enfim, meio que mistura ali e é bonitinho, assim, tipo, tudo que se passa, assim, são conflitos bonitinhos e tem uma história de romance. É bem legal, gente, é bem gostosinha a série, de assim. aventura e de É uma magia. história real, né? Exato. Todo então, esse rolê deles. Exato. É E bem tem legal, assim. A Gillian Jacobs, de Community. Eu não assisto Community. É a loirinha Love de Community. também. Quem assiste. Não sabia, mas ela é ótima. Eu adorei. Enfim, gente, é rapidinho, são acho que 8 episódios, tô quase acabando. Muito Nossa, legal. 8 pra mim passou de 3, já é muito. Aqui. Que isso, gata? Boa. Kleber que não consegue assistir mais de 3 episódios. O que você traz? Mentira, consigo sim, tanto que estou assistindo uma série que tem 85 episódios, que é Batman, The Animated Series, o De desenho 90, dos anos clássico 90? dos anos 90. Caralho, é um programa boa. que foi exibido entre 1992 e 1995, e pra mim é o melhor Batman de todos os tempos, assim, tipo, Nolan... Qual, amigo? Cara, é o Qual? melhor. Batman The Animated Series, é a série animada dos anos 90 do Batman, passava Passava no no SBT antigamente. Bem cedinho, passou no Cartoon Network. Uhum. Hoje você encontra na HBO Max. Cara, e ele vem um pouco ali no sucesso do filme do Tim Burton, né, de 1989. Mas, assim, o roteiro é muito bom, é mega sombrio. Tem uns episódios que são muito bem dirigidos, com os truques de câmera, assim, impressionantes pra uma animação. Eu acho Tem que o Mark Hamill como o Mark Hamill faz o Coringa, mas só que assim, eu recomendo muito que vocês ouçam na versão português BR, porque a dublagem é excelente, pra mim é a melhor dublagem, uma das melhores dublagens de todos os tempos. O Márcio Seixas faz o Bruce Wayne com aquela voz mega carregada, grave, assim. Então vale E tem muito vários a pena. vídeos que mostram as adaptações que eles fizeram nessa série. Tem umas coisas que eles adaptam e que é bem interessante mesmo, de trabalho de O dublagem. filme recente do Batman com o Robert Pattinson, muitas das cenas e muitos dos conceitos são inspirados aqui. A fotografia, assim, é muito bonito. Pra mim, a abertura só do programa já é, assim, brilhante. Quando muda o logo da Warner pra aquele holofote perseguindo os bandidos. Ele tem todo um clima meio noir, assim. Tem muita coisa que é tudo muito pintado à mão, então você vê um refinamento estético muito grande. Se você nunca assistiu Batman, eu acho que esse é um bom caminho, assim, pra começar, porque os episódios é tudo episódio de 20 minutos, então é uma boa forma de passar um tempo ali e ter um bom entretenimento também. Então, Batman The Animated Series, que você encontra na HBO Max. Amigo, uma dica em cima da sua dica. Quando você que gostoso. terminar, Mete em cima, vai. assiste o filme, aquele Batman, a Máscara do Fantasma, Já alguma coisa assisti, assim. é muito bom. É muito legal. Boa. Renan, sua vez. Bom, eu sempre falo aqui, vira e mexe de alguma coisa da Rádio Novelo, e agora eu tô de novo viciado em outra produção deles, que se chama Nenê da Brasilândia. É uma série podcast que apresenta a história da Nenê da Vila Brasilândia, que é a primeira mulher a ser considerada a maior traficante de São Paulo. E ela comandava o tráfico de drogas em São Paulo nos anos 70 e 80. Ai, que tudo, preciso ouvir isso. É, tipo, maravilhoso, porque a história começa que são 3 jornalistas que produzem a série, e 2 deles já estavam pesquisando a história da Nenê durante muitos anos, porque a história dela é cheia de ditos e não ditos, desses mitos que se criaram. Muitas pessoas da Brasilândia falam, tipo, no tempo da Nenê, que as coisas eram boas, que as coisas eram tranquilas, essas coisas de sempre. Um dos jornalistas fala que ele tava uma vez num Uber, aí o moço falou, tipo assim, você tem que conhecer a Nenê, a história dela, ela era tipo o Pablo Escobar da Brasilândia, assim, uns negócios assim. E é uma história muito surreal, assim, a pesquisa, como tudo que a Rádio Novelo faz, é muito boa, assim, é muito interessante. Essa série tá com exclusividade na Amazon Music. Tem alguns episódios no Spotify, mas na Amazon Music eles saem bem antes, então já tem vários lá pra vocês ouvirem. É uma parceria da Rádio Novelo com a Wondery, que é aquela produtora gringa de podcasts. Então é, tipo, muito, muito bom. Acho que vale a pena vocês ouvirem, porque vocês vão ficar viciados que nem eu, querendo saber tudo que a Nenê fez na vida dela, porque é uma história, assim, dessas histórias malucas que só o Brasil pode produzir, que às vezes a gente nem sabe que existiram, assim. Então, muito, muito legal.
Já que a gente tá metendo dica um atrás do outro aqui, ai que delícia, reforçar o podcast que o Renan recomendou há um tempo atrás, que é o Brasil para Maiores, né? Que fala da história do pornô brasileiro de celebridades dos anos 2000. Eu ouvi um episódio. Ele já chegou ao fim, mas teve um episódio extra com o Alexandre Frota, que foi a primeira pessoa que de fato quis dar uma entrevista e comentar tudo. E é maravilhoso, assim, eu acho que é toda a narrativa que eles constroem até chegar na morte da Leila Lopes, assim, é bem forte, é bem interessante. E recomendo muito. O Renan já trouxe lá atrás e segue agora que tem pelo menos esse extra do Alexandre Frota pra você dar umas boas gargalhadas enquanto você ouve ali. Maravilha. E você, Nick Silver? Bom, eu comecei a assistir ontem, assisti só 2 episódios por enquanto, daquela Só série 2? Swarm, da Amazon Prime. Tô querendo assistir. É uma série esquisita. O que é, amigo? É aquela série nova do Donald Glover. Ele é roteirista e criador e tudo mais, né? Junto com a Janine Neighbors. Os dois, né, escreveram Atlanta e tal. A Janine também fez Watchmen, então dá pra saber que tem um pedigree essa série. Mas é meio que sobre fandom, assim. Tipo, explora fandom de um jeito bem visceral e gore, assim. A mina principal, a Andrea, é a Dominique Fishback, que fez Judas e o Messias Negro, que é um filmaço também. E aí, além disso, ainda tem, tipo, Billie Eilish, tem a Paris Jackson, tem a Chloe Bailey, tem, tipo, um elenco bem foda, assim. Essa mina, a Dre, é uma fã de uma artista que chama Neia, e é meio que a Beyoncé desse mundo da série, assim. E aí, várias das histórias que envolvem essa artista meio que foram copiadas de histórias reais da Beyoncé, então envolvendo, né, esse fandom tóxico. E, enfim, sei lá, eu tô achando bem interessante, assim, é uma discussão de como fãs malucos conseguem fazer coisas meio inexplicáveis, assim. E até onde você vai pra defender o seu artista favorito, tal, Na semana que vem eu vou ver mais episódios, aí eu trago a continuação dessa discussão. Mas é uma série que vale a pena, assim, eu tô achando bem interessante. Não é uma coisa que eu consegui maratonar, tipo, é meio pesado, assim. Mas é uma série legal. Atlanta mesmo, eu não conseguia ver mais do que um episódio por vez, que eu achava meio muita informação pra absorver. Então, acho que a diferença do Atlanta é que Atlanta é várias visões sobre a vivência negra nos Estados Unidos. Essa também é um elenco basicamente negro, mas tratando sobre um assunto só dessa vez. Acho que é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, número 245, Ascensão e Queda dos Ringtones. A gente perguntou lá no nosso Spotify qual era o seu ringtone favorito. E o Rodrigo Berge escreveu: o único que me lembro mesmo é o do 007. Eu tinha. Aqui só tem um, que é o do Ângelo Brito falando: hoje em dia nem toca mais o celular, o meu vive no silencioso. E é verdade, né? A maioria não tem mais. Comentário do Jefferson Tafarel, ele falou: amei as dicas dos filmes, pensando seriamente em ver Bolt Tem Medo. Vou aproveitar para dar uma dica: Fired on Mars, na HBO. Agradeço a galera do VFSM. Comentário do Ian Santana, ele falou: eu infelizmente caí no golpe do Ian Te Ligam e fiquei recebendo piadinha 3 meses a fio. Mas eu achava babilônico quando me ligavam e o celular chamava. Ian, te ligam. Ian, atende. Comentário do Diego Alves, ele falou: eu tinha um Nokia 5200 que tinha um ringtone chamado Lady Tron. Foi assim que descobri a banda. Pura nostalgia. Olha só que curioso. Tudo. No Twitter, @Cari Croft. Eita, esse aqui foi difícil de ler. Ela postou umas fotinhos do celular da Sandy Júnior e ela falou: essa gracinha aqui tinha a lenda em forma de som polifônico, a grande revolução da época, quando o celular ainda não comportava MP3 e música de verdade. E eu ainda paguei para ter o som polifônico de Clocks do Coldplay. Morto. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e segue o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí.
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você tá ouvindo aí, não custa nada, só seguir. E se puder, e se você for uma pessoa maravilhosa, um trabalhador brasileiro que quer participar de umas gravações no meio de um feriado, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Sempre bom contar com o carinho dos nossos ouvintes e apoiadores. E eles estão aqui, ó, além de ter acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, ouvir vários programas com antecedência. A gente já lançou pelo menos um mês de podcast na frente aí. Eles participam aqui, ó, das nossas gravações ao vivo, fazendo comentários sempre muito pertinentes, como o Ângelo Brito, que falou: eu gostei muito da música Astrology Poisoning, da Avalon Emerson. E também o Gabriel Benevides, que falou: meu Deus, eu amava esse desenho do Batman, tenho DVD até hoje. Mas além deles, nós temos aqui o Fabrício Nery, a Beatruzes, o Guilherme Morozaki, que veio todo questionador e filosófico hoje, a Miriam Marinho, que está gravando o quê? Da sua mansão nos estúdios Globo do Rio de Janeiro, o Valmor Viana, o Matheus Ernest, que estava desesperado no Twitter: cadê o link para gravação? E falei: o grupo voltou. E a Maria Lua, que está sempre aqui com seus comentários muito pertinentes. Muito obrigado. Você é incomodado pelo Kleber aqui, ó, na gravação. Pra você ver, eles gostam. Semana passada teve um que pediu pra eu fazer até a gravação pra ele colocar de toque de celular, fazendo voz de emenda. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.